É hora de estar com Deus, é hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Bom dia, amados queridos de Cristo. Aleluia. Romanos, capítulo 8. Vamos pensar um pouquinho na palavra de Deus que está em Romanos, livro do apóstolo Paulo, carta dele. Romanos, capítulo 8. Hoje de manhã eu acordei aqui como de sempre, assim, de madrugada, e no meu coração me veio essa passagem, no meu entendimento, no meu coração. Eu queria compartilhar com você, enquanto eu estou aqui nesse espírito meditativo e contemplativo, trazendo para você um pouco dessa glória, dessa bênção. A palavra de Deus é como uma gloriosa fruta divina que você espreme e nunca acaba de sair o caldo. Se você já teve essa experiência com a palavra de Deus, você vai falar assim: é verdade, pastor. A palavra de Deus, ela se renova, ela não fica só na mesmice. A mesma passagem fala com a gente 200 milhões de vezes. De maneiras diferentes, embora seja a mesma escritura. Por quê? Porque ela tem uma vida. Aleluia. Essa é a experiência de quem crê. Não é verdade? Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: e sabemos que todas as coisas, sabemos, ou seja, nós temos uma certeza, nós temos conhecimento, nós temos experiência, a gente já sabe para onde vai a coisa. Eu queria que você entendesse que Deus nos chamou para certezas, e muitas vezes a gente, quando se converte a Deus, a gente pensa: meu Deus do céu, como é que a gente consegue ter certeza das coisas? Com Deus, da fé. Quando as situações parecem contrárias a nós, quando a vida chacoalha, quando as situações elas parecem vir contra a nossa vida, como é que a gente pode ter alguma certeza? E o meu coração, ele quer transbordar nesse dia, nessa direção. Eu quero ser um vaso que transborda nesta direção, para a tua vida. Por quê? Porque Deus é um Deus de certeza. Deus não é um Deus de incerteza, não. O que eu estou querendo dizer para você? Eu não quero dizer que a vida da gente não tem incertezas. Mas eu quero dizer o seguinte: que no meio das incertezas do viver, nós podemos encontrar certezas divinas. Porque esse texto, ele diz uma coisa que vai estar em harmonia com muitas outras passagens da Escritura, que é a certeza da fé. Por exemplo, lá em Hebreus, o capítulo 11 de Hebreus, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, ok? E a prova das coisas que não se veem. Então veja, a fé é a certeza. Tem uma outra versão da Bíblia que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a evidência de coisas que você não vê.
É a tangibilidade de alguma coisa que você ainda não toca. É uma coisa gloriosa demais saber isso. Que Deus nos dá certezas no meio de incertezas. E a gente vê isso ao longo da Bíblia, mesmo no Antigo Testamento, antes da lei, durante a lei e depois da lei, quando entrou a aliança da graça, todos que viveram pela fé vão ter que lidar com esse aspecto de uma certeza do invisível no meio de situações contrárias e absurdas. Entendeu? Deus fez aliança com o seu povo, fez aliança com os patriarcas, e esses patriarcas, os 3 patriarcas, todos eles experimentaram essa realidade que eu estou falando. Quais são os 3 patriarcas do início? Abraão, Isaque e Jacó. Todos experimentaram eles tiveram que experimentar um confronto entre a realidade da vida terrena com uma certeza de um reino invisível que os presidia. Entende o que eu estou falando? Todos. Mesmo quando eles experimentavam reveses na vida. Só esses 3 patriarcas experimentaram muitos reveses na vida. Não vou ter tempo para falar sobre isso. Mas se você pegar a vida de Abraão, Isaque e Jacó, você vai ver, em primeiro lugar, que eles não eram pessoas perfeitas, todas certinhas, todas justinhas. Em si mesmos, eles tiveram que confiar na glória de um Deus que os chamava. Na bondade, na graça e na misericórdia, no perdão desse Deus. O que mais que eles tinham que confiar? Na capacidade superior de que esse Deus os guiaria por caminhos de vitória, que os livraria de si mesmo, da sua própria maldade, do seu próprio coração errante. Cara, isso é maravilhoso com Deus. O apóstolo Paulo diz que o apóstolo Paulo fala uma frase numa de suas cartas a Timóteo. Ele diz assim: Deus conhece os que são seus. Está escrito lá: Deus conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ou seja, Deus conhece você e quer te guiar. Mas a melhor coisa que você tem que fazer é, pela graça de Deus, se desvencilhar de tudo aquilo que trabalha contra você. Não trabalha contra Deus, não. Trabalha contra você. A iniquidade, o pecado, o deslize, essas coisas já não trabalham contra Deus. Trabalham contra você, contra nós, contra mim, contra a alma, contra o coração, contra a consciência. Então é uma estupidez. Pecado é uma estupidez, ok? Mas ele também diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, que se negamos a Deus, ele não pode negar-se a si mesmo. Né? Se formos infiéis, ele está falando, se formos infiéis com Deus, ele permanece fiel. Ele diz isso, é uma frase tremenda. Não é a infidelidade daquele que está na aliança que vai fazer com que Deus seja infiel em contrapartida. Por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo, ele completa. Deus não pode negar o seu lado da aliança. Você está sendo infiel? Então vem cá, Deus vai te corrigir para que você conserte a tua parte da aliança, porque a dele não muda. Amém? Então, o que é que acontece? Quando chega nesse texto de Paulo, de Romanos, ele diz assim, e sabemos, ou seja, nós temos certeza que todas as coisas contribuem juntamente, como um pacote, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Pensa no peso de
de uma escritura dessa, né? E como é que se analisa um texto desse, um versículo tão poderoso? Ele está dizendo, sabemos que todas as coisas, não são qualquer coisa, não são algumas coisas, são todas as coisas, todos os fatores, todos os vetores, todas as vertentes, todas as coisas que acontecem, tudo que acontecer na vida contribuirá juntamente, de uma maneira orquestrada, para o bem e não mais para o mal. Acontece uma coisa ruim, desculpa, ela não pode ser cotada para o mal, embora ela seja má. Ele não está dizendo que todas as coisas serão boas, não é isso que ele falou aqui. Você está entendendo? Eu só experimentarei maravilha e glória e poder e vitória. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que todas as coisas ruins serão amarradas juntamente para construir algo melhor, poderosamente orquestrado por um Deus que se aliançou e não pode nos deixar e não pode fazer com que essas coisas nos levem para uma coisa sem sentido. Então, este versículo está dentro de um contexto. Todo texto na Bíblia está dentro de um contexto. Ok? E quando a gente olha um texto, a gente tem que ver o contexto que ele está inserido, para que a gente não isole o texto e fale besteira. Ele está falando aqui, o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele está falando da vida que nós temos que viver agora com Jesus, que é uma vida guiada pelo Espírito Santo que habita em nós. Essas coisas que têm que acontecer para o nosso bem, elas têm que ser vividas dentro desse contexto de uma direção gloriosa do Espírito Santo no nosso viver diário, quando a gente anda em unidade, em submissão a Deus. Quando chega no versículo 26, ele fala da maneira sobrenatural com que o próprio Espírito dirige as nossas súplicas. Ele diz assim, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos nem pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós até com gemidos. Muitas vezes o crente não está conseguindo nem orar, mas um gemido movido pelo Espírito será suficiente para Deus interpretar um texto inteiro. Deus é poderoso para interpretar um gemido como oração, desde que seja feita no poder do Espírito. E aí ele completa. Quando você vive assim, na dependência de um Deus que habita em ti, ele diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Veja só como que isso é poderoso. Não é nós que nos auto-chamamos para Deus. Não somos nós que nos auto-chamamos, Senhor, eu me apresento para Ti, eu vim aqui voluntariamente. Não é isso que acontece. A teologia correta é que Deus preparou tudo e Ele nos chama, Ele nos convoca espiritualmente dentro. Entende? Todos aqueles que são de Cristo são despertados pelo próprio Deus, são chamados por seu decreto. Não é uma coisa despertada, não. Todos os que são de Cristo são chamados. Deus chama a todos. Pode haver rejeição? Pode. Alguém pode rejeitar intimamente esse chamado, mas Deus está chamando. Muita gente. Muitos são chamados. Poucos são os que se encaixam nessa escolha, é o que Jesus falou. Poucos são aqueles que falam, eu aceito, eu recebo, mas muitos são chamados.
Entende? E quando nós somos chamados pelo seu decreto e entramos nessa glória, Ele, o próprio Deus, se encarrega de fazer com que todas as coisas contribuam juntamente para o teu bem, segundo a força do seu decreto, a capacidade que Ele tem de fazer com que todas as coisas sejam dirigidas pela sua sabedoria incomparável, em nos fazer crescer, em nos fazer desenvolver e prosperar espiritualmente com Ele. Entende? Porque a nossa vitória não é só material e nem só emocional, ela tem que ser espiritual. Nós temos que crescer com Deus, crescer com Ele, crescer na graça, crescer na humildade, crescer no amor, crescer na bondade, crescer na fé, crescer em todos esses aspectos que só podem ser produzidos com Deus. Não é uma coisa da carne, não é uma natureza da mera natureza pecaminosa, não. Todas essas qualidades são desenvolvidas por Deus, mas com você. E Deus sabe orquestrar isso de uma maneira gloriosa. Quando acontece alguma coisa estranha, errada, ou alguma dificuldade, qualquer coisa que seja na vida, nós temos que ter essa certeza. Ó Deus querido, de fato a gente não consegue saber por que certas coisas acontecem, mas nós podemos saber que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo teu decreto. Aleluia. Você vê a vida do Jacó na Bíblia, né? Jacó era um cara enganador, ele não era um cara bonzinho. Ele enganou o pai dele e o irmão dele, roubou a primogenitura do irmão Isaú. Se você for ler direitinho, está lá escrito. O nome Jacó significa suplantador, ou seja, o cara que engana. O nome dele já trazia esse sentido de um destino. Esse cara é um enganador, é o Jacó. Aí Deus escolhe esse cara. Entendeu? Por que eu sei que ele escolheu? Porque está escrito: escolhi a Jacó. Só que Deus escolhe o cara e o cara vem para Deus de uma maneira enganosa. E você vai falar assim: como é que Deus trabalha com o engano? Deus trabalha com tudo, amigo. Deus trabalha com todas as vertentes da tua existência. Não tem jeito. Deus vai trabalhar com a tua tramóia, vai trabalhar com o teu engano e vai fazer com que você seja convertido pela tua própria astúcia, muitas vezes. Você vai tropeçar na tua própria altivez para que você se humilhe diante de Deus. Se é o caso, né? Eu estou falando tua, mas não é a tua, do ouvinte, do meu ouvinte que está falando. Eu estou falando de uma pessoa hipotética, de uma hipótese, né? Deus é poderoso para trabalhar com gente que tem um caráter enganoso e errado, como aconteceu com Jacó, ou também é poderoso para trabalhar com gente que tem um caráter legal, entendeu? Ele é poderoso para fazer todas as coisas com todo tipo de gente, desde que essas pessoas são chamadas pelo seu decreto. Deus é um Deus que vai trabalhar conosco, com as circunstâncias. Por exemplo, esse Jacó, ele teve que ser trabalhado por Deus durante muitos anos. Entende? Só para você ter uma ideia, ele enganou o irmão ficou com raiva dele, querendo matá-lo. Ele pegou e fugiu, foi lá para a terra do tio dele, distante, uma terra distante, para morar com o tio Labão. E chegou lá, ele se apaixonou por uma das filhas do Labão. Linda, menina linda. Ele falou: eu quero ser tua filha. Ele falou assim: ok, eu vou te dar em casamento. E esse cara foi sendo enganado pelo tio. No dia do casamento, o tio, em vez de dar a filha bonita, deu uma filha feia, né?
zarolha, feia, botou ele na tenda escura para dormir com ele. No dia seguinte ele acordou e não era a mulher que ele queria. Ele estava dormindo com a irmã mais feia, mais rejeitada e mais velha. Começou aí, né, o treinamento. Entendeu? E foi treinando. Esse cara falou, então tá bom, eu vou te dar a outra irmã, mas você vai trabalhar para mim 7 anos a mais para conseguir essa mulher. E o cara foi trabalhando e sendo enganado. Ele foi tão enganado por esse tio Labão que esse tio Labão mudou o salário dele 10 vezes, mudou a promessa que ele tinha feito de pagar ele, foi mudada 10 vezes. E lá no final, depois de muitos anos, o Jacó reclama disso. Você foi infiel comigo, você me deu tua filha errada, você mudou meu salário 10 vezes e eu, no entanto, Deus tem me prosperado na tua terra. E é aí que eu quero trazer para você, antes de fechar o áudio, esta capacidade de Deus de fazer com que todas essas coisas que estão trabalhando no nosso caráter não impedirem a sua prosperidade e a sua capacidade de fazer com que todas as coisas prosperem e cooperem para o nosso bem. É isso que está registrado nessas passagens. Entendeu? Por quê? Porque o Jacó estava sendo enganado pelo tio mesmo. Se você olhar pelo ponto de vista meramente humano, Jacó não estava sendo feliz e próspero. Não, ele estava sendo, sim. É que Deus estava tratando com o caráter dele. O enganador precisava de um outro enganador para sentir na pele o quanto é ruim enganar. Entende o que eu quero dizer? Mas Deus não se esqueceu desse cara. Deus o tinha chamado, Deus está trabalhando e ele vai sendo transformado até um dia que ele fala assim, agora é a minha vez de sair dessa terra. Mas ele já estava rico, estava muito rico, tinha prosperado demais, tinha muitos bens. Ele pega as suas mulheres e seus filhos e fala, vou voltar para a casa do meu pai e encontrar com meu irmão que eu enganei lá atrás. E ele vai mandando presente, apaziguando o irmão com medo do que ele tinha feito, até que ele encontra o irmão, eles se abraçam e choram, não sei o que. Se você pode ver isso no livro do Gênesis. E aí Jacó tem muitos filhos. Deus tratou com esse homem de uma maneira gloriosa. Ele, antes de encontrar com o irmão dele, ele vai para um lugar chamado Vale de Jaboque. Ali ele tem uma luta tremenda de oração com Deus e aparece um anjo em forma humana. E esse homem, Jacó, entende que aquele era um anjo de Deus em forma humana. Ele luta para que esse anjo o abençoe. E o anjo falou assim, não vou, eu vou embora. Ele falou, não, eu não vou te deixar ir se você não me abençoar. Ele estava lutando para ser abençoado poderosamente. Ali era a conversão mesmo daquele coração enganoso. O anjo falou, ok, de hoje em diante você não se chamará mais Jacó, ou seja, um enganador. Eu vou ter que mudar o teu nome para Israel. A mudança de nome para Deus significa mudança de caráter, de essência. Israel significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Amém? A partir daquele dia, Jacó não era mais o velho Jacó. Ele agora era uma nova criatura. Ele era Israel. Entende? Isso aqui é uma ilustração para todos nós, todas as pessoas que andam com Deus. Todos nós precisamos desse momento de Jacó, de nos encontrarmos com Cristo, de termos uma conversão, de mudarmos a nossa vida, de mudarmos o nosso destino, de termos a nossa história transformada pelo poder do Senhor em nós. Entende? Mas Deus já vinha trabalhando com esse homem há muito tempo. Deus trabalha com a tua vida todo dia, você não tem nem ideia.
Às vezes você está trabalhando num emprego chato para dedéu, você fala, meu Deus, isso não é vida para mim, eu sou uma pessoa de ideia, você não sabe de nada, cara. Deus está te trabalhando com aquele chefe chato que te pega no pé. Deus está trabalhando com gente ao teu redor. Deus está trabalhando com aspectos exteriores para mudar a tua alma, teu coração, teu entendimento. Só que Deus não trabalha, presta atenção nisso que é muito importante que eu vou falar. Eu não estou dizendo que Deus está produzindo o mal ao teu redor, não é isso não. Muita coisa que vem contra a nossa vida, a maioria delas é produzida pelo próprio inimigo que nos odeia. Entende? Eu não estou colocando a culpa em Deus não. Eu não vou colocar a culpa em Deus. O mal nunca é produzido por Deus. Não é. É produzido pelo inimigo que nos odeia. Só que Deus é tão glorioso que Ele sabe trabalhar com essa porcaria toda a teu favor. Entende? Você tem que ter essa certeza que Paulo está tendo. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu eterno decreto. Oh, aleluia! Então, pare de reclamar hoje e comece a dar glória a Deus dizendo o seguinte, Senhor, eu não entendo tudo que vem contra a minha vida, mas uma coisa eu preciso entender, que o Senhor é poderoso para fazer coisas gloriosas. O Senhor é poderoso na minha vida para me fazer sair bem. Primeiramente dentro do meu coração. A coisa mais preciosa para mim não é o meu dinheiro. A coisa mais preciosa para mim não é o meu carro novo, não é minha casa nova, não é nada disso. Isso é uma coisa secundária, é necessária, mas é secundária. A coisa mais importante para mim é saber como é que eu estou me tornando uma pessoa mais gloriosa dentro de mim, mais virtuosa, mais cheia do Espírito Santo, mais cheio da verdade. E Deus vai trabalhar poderosamente na minha vida e na tua vida, para que todas as coisas que acontecem conosco sejam fatores contribuintes para que isso aconteça, para que a gente se torne o tipo de gente que Deus está preparando. Nós não somos apenas espíritos. No nosso espírito existe uma glória poderosa, mas o nosso caráter precisa ser aprimorado. A nossa honestidade, a nossa bondade, a nossa gentileza, a nossa aleluia, todas essas coisas que vão mostrando mais e mais de Cristo precisam ser aprimoradas todo dia, e muitas vezes fatores externos contribuem para esse bem. É com gente chata muitas vezes que você manifesta bondade e capacidade de paciência. Tá entendendo? Deus quer fazer de você um capaz e não um incapaz, um aleijado emocional. Quando você começa a ter essa visão, você não se estressa mais, você agora tem capacidade lá do Espírito, fala aleluia. Nada me assusta mais, porque eu sei que o Senhor me dá capacidade interior. Uma coisa externa não pode mudar uma coisa interna, pelo poder do Espírito, aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu oro por mim e por todos que escutam esta palavra de Deus, para que o nosso coração se descanse, aleluia, na certeza de que todas as coisas são preparadas de maneira tão personalizada pelo Senhor. O Senhor é um alfaiate que mede com medida de precisão o tamanho da nossa mudança, o tamanho da nossa necessidade de mudança. O Senhor sabe o que precisamos para que a gente possa ter avanço e não retrocesso na vida. Aleluia. Nenhum fardo poderá ser maior do que a tua capacidade
de nos sustentar, de nos levantar e de nos alavancar na vida espiritual. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Deixe o seu like nesse vídeo, nesse áudio. Compartilhe esse áudio com alguém e se inscreva no nosso canal. E principalmente deixe seu comentário, amém? Para nós que nós gostamos de saber qual é o teu entendimento a respeito de todas as coisas que a gente prega e ensina. Amém? Deus te abençoe. Amém.